Todos esses sinais da volta de Jesus já aconteceram e você não sabia. Muita especulação tem sido feita com relação às profecias do livro do Apocalipse, mas a verdade é que a forma mais adequada de se compreender as profecias é pelo método historicista. Os preteristas acreditam que as profecias do último livro da Bíblia se cumpriram até a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. Os futuristas acreditam que toda a simbologia profética se cumprirá em dias ainda distantes. Mas os historicistas acreditam que a profecia se inicia a partir do momento em que foi escrita pelo apóstolo João, tendo seu cumprimento em todo o período da história cristã até o momento do juízo final. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. No capítulo 6 do Apocalipse, encontramos a abertura dos 6 primeiros selos. Do primeiro ao quinto selo, nos são apresentados eventos que ocorreram desde a igreja no período dos apóstolos até ao tempo do grande martírio dos cristãos na Idade Média. Mas o sexto selo aponta para o início do tempo do fim, e os seus 5 eventos cronológicos nos levam até o momento da 7ª e última praga, a qual antecede a volta de Jesus. O primeiro acontecimento desse selo é um grande terremoto. O cumprimento mais provável dessa predição nos conduz ao grande terremoto do dia 1º de novembro de 1755, conhecido como Terremoto de Lisboa. O grande terremoto se estendeu por uma área de, no mínimo, 10 milhões de quilômetros quadrados. Suas consequências atingiram as águas de muitos lugares onde os tremores não foram sentidos. Ele atravessou a maior parte da Europa, África e América, mas sua violência mais extrema atingiu o sudoeste da Europa. Naquele dia, o terror das pessoas ia além do que se pode descrever. Ninguém chorava. Era mais forte que as lágrimas. Corriam de um lado para o outro, delirando, atônitas e horrorizadas, batendo no próprio rosto e peito, gritando: misericórdia, é o fim do mundo. Mães se esqueciam dos filhos e corriam por toda a parte com suas imagens adornadas por crucifixos. Infelizmente, muitos correram para as igrejas a fim de pedir proteção, mas o sacramento foi exposto em vão. Em vão as pobres criaturas se agarraram aos altares, imagens, sacerdotes e pessoas foram enterradas em uma só ruína. O sol se tornou negro como saco de crina. Depois do terremoto, anuncia-se que o sol se tornaria negro como saco de crina. Essa parte da predição também se cumpriu. Em 19 de maio de 1780, o Dia Negro na região norte da América foi um daqueles fenômenos inacreditáveis da natureza que sempre serão lidos com interesse, mas que a filosofia não consegue explicar. No mês de maio de 1780, houve um dia de escuridão terrível na Nova Inglaterra, no qual todos os rostos pareciam atrair trevas e as pessoas se encheram de terror. Muitas casas acenderam velas, os pássaros ficaram em silêncio e desapareceram. As aves domésticas voltaram para o puleiro. A opinião geral era que o dia do juízo estava às portas. A escuridão foi tamanha que os agricultores deixaram o trabalho no campo e voltaram para seus lares. Também foi necessário acender velas para realizar o serviço nos lugares fechados, e as trevas continuaram ao longo de todo o dia. Em algumas partes da Nova Inglaterra, as trevas foram tão profundas e densas que não se podia ver uma folha de papel colocada a poucos centímetros de distância dos olhos. Milhares de pessoas que não conseguiam atribuir o episódio a causas naturais ficaram absolutamente aterrorizadas. E, de fato, o fenômeno lançou melancolia universal sobre a Terra naquele dia. A lua toda como sangue. A escuridão da noite seguinte, a 19 de maio de 1780, foi tão sobrenatural quanto o dia havia sido. Filósofos e doutores da época disseram que quase todos que estavam fora de casa naquela noite se perderam no caminho. Naquela noite não houve um eclipse lunar, mas tal como descrito na profecia, a lua apareceu com um aspecto de sangue. As estrelas do céu caíram pela terra. A extensão da chuva de meteoros de 1833 foi tão grande que abrangeu parte considerável da superfície da Terra. Do meio do Atlântico no leste até o Pacífico no oeste e da costa norte da América do Sul até regiões não definidas das colônias britânicas ao norte, a demonstração foi visível e, em todos os lugares, apresentou praticamente a mesma aparência. Eram milhares vezes milhares de estrelas cadentes caindo, umas seguidas às outras e cruzando-se semelhantemente à queima de fogos do Réveillon, enquanto os espectadores murmuravam: esse é um sinal da volta de Jesus. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Esse evento faz nossa mente se voltar para o futuro. Depois de olhar para o passado
e ver a palavra de Deus cumprida, agora somos chamados a encarar os eventos futuros, os quais se cumprirão com a mesma certeza. Nos encontramos entre os versículos 13 e 14 do capítulo 6 de Apocalipse. Aguardamos o céu recolher-se como um pergaminho quando se enrola. Esse é um momento de solenidade e importância sem precedentes, e certamente estamos muito próximos do cumprimento desse último evento. Essa recolhida dos céus está incluída naquilo que os evangelistas chamam de abalo das potestades dos céus. Em Apocalipse, capítulo 16, versículo 17, descobrimos que é a voz de Deus, ao falar em majestade terrível de seu trono no céu, que causa essa comoção tremenda na terra e no céu. No passado, o Senhor falou com voz audível ao declarar para suas criaturas os preceitos de sua lei no Monte Sinai, e a terra foi abalada. Ele falará mais uma vez, e não só a terra será abalada, mas os céus também. Então a terra cambaleará como um bêbado, será de todo quebrantada e totalmente se romperá. Isaías 24, versículos 19 e 20. Montanhas se moverão de suas firmes bases, ilhas mudarão repentinamente de lugar no meio do oceano. A planície nivelada irromperão montanhas escarpadas. Rochas lançarão suas formas íngremes pela superfície quebrantada da terra. E, enquanto a voz de Deus reverberar pelo planeta, reinará a mais medonha confusão sobre a face da natureza. Então, o sonho do mundo de segurança carnal será efetivamente quebrado. Homens poderosos que, por causa da sua autoridade terrena, nunca sonharam com um poder superior ao próprio, naquele dia reconhecerão que há alguém que é o Rei dos Reis. Aqueles que nunca oraram ao Eterno, naquele dia, erguerão uma prece agonizante para que as rochas e montanhas os soterrem para sempre, a fim de que não vejam aquele cuja presença lhes trará destruição. Em breve, aquele que há de vir virá e não tardará. Mas a pergunta que é feita no último versículo de Apocalipse 6 é esta: e quem é que pode permanecer de pé? Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que Ele te prepare para o grande dia da volta de Jesus. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Um grande abraço a todos e até as próximas Histórias da Bíblia.